Você está sentindo esse cheiro? Parece bem característico. Eu sabia, é a velha receita do PT. Subsídios, gastos, dinheiro para todo mundo. Finge que o Brasil está crescendo, mas está quebrando. É o vale tudo do PT e de Lula para o 4º mandato. Querem vencer as eleições, ainda que quebre o Brasil. Eu sabia que não tinha picanha. Acabou a farra. Você não vai mais meter a mão no dinheiro dos nossos aposentados. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, foi descrito pelo próprio pai como um fenômeno dos negócios. Dizem que onde ele toca, brota dinheiro. O problema é que no mundo real, esse toque de Midas costuma deixar um rastro de sombras e suspeitas tenebrosas. Investigado na CPI do INSS por fraudes bilionárias, o esquema sob suspeita lesou cerca de 5 milhões de brasileiros. Enquanto o vovô e a vovó viam o suor de uma vida sumir das contas, o filho do presidente via sua fortuna multiplicar-se em extratos astronômicos. Ser filho de presidente não é crime. Enriquecer também não. O crime é não conseguir provar de onde vem tanto dinheiro. Até que as evidências apareçam. A suspeita é uma só. A verdadeira credencial de Lulinha não é o talento comercial, mas os negócios fabulosos fechados sob as bênçãos do poder. Fique de olho. O Brasil não é para amadores, muito menos para fenômenos sem explicação. A tragédia se repete em Minas Gerais. Mais de 70 vidas perdidas na zona da mata. Mas poderíamos ter evitado isso. Enquanto o clima esquenta, o governo federal corta recursos. O programa de gestão de riscos tem um orçamento 24% menor que o ano passado. É o valor mais baixo desde 2021. E olha o absurdo. A gestão atual não consegue nem gastar o que tem. Quase metade da verba para a prevenção, desde 2023, está parada. Dos 11 bilhões reservados, 5 bilhões viraram fumaça e não viraram obra. Sabe o Semadem, que monitora riscos e dá alertas? Em 2026, eles só usaram 0,9% do orçamento. De 19 milhões, só liquidaram 149 mil reais até agora. É menos de 1%. Falta de dinheiro? Não. É falta de gestão e de prioridade com a vida dos brasileiros. Minas chora. E o governo assiste de braços cruzados. Até quando? Compartilhem a verdade. O Brasil precisa de prevenção real. Eles não querem que você saiba, mas o Brasil tem um Estado cada vez maior e serviços públicos que continuam ruins. A reforma administrativa voltou ao debate e está em discussão na Câmara dos Deputados. O objetivo é simples: tornar o serviço público mais eficiente, moderno e focado em resultados. Mesmo sem retirar direitos adquiridos, o Partido dos Trabalhadores é contra a reforma administrativa, que na prática tem 5 pontos principais. Primeiro ponto: avaliação de desempenho. A ideia é acabar com promoções automáticas e valorizar quem entrega resultado. Segundo, contratações temporárias com critério técnico e concursos unificados, com etapa prática antes da efetivação. Terceiro, digitalização total da administração pública. Menos burocracia, mais transparência e serviços mais rápidos. Quarto, reorganização de cargos e fim de benefícios, sem critério, como promoções por tempo de serviço e gratificações automáticas. Quinto, criação de uma tabela nacional de salários para dar mais transparência aos gastos públicos. Os governos do PT ampliaram a máquina pública, mas esse inchaço não se traduziu em melhores serviços para a população. A reforma administrativa não é contra o servidor, é contra um modelo caro, inchado e ineficiente, que o PT insiste em manter. Internet caiu, remédio atrasou, pedágio subiu, e isso não é acaso. Quem deveria fiscalizar são as agências reguladoras: a Anvisa, a Anatel, a ANTT e a ANAC. Elas são técnicas, fazem parte do Estado e não de governos. Criadas em 1997, no governo Fernando Henrique Cardoso, surgiram para permitir concessões e investimentos privados com regras claras e fiscalização. Desde 2015, porém, o orçamento dessas agências foi reduzido. Hoje, há menos recursos, menos servidores e menos fiscalização. Mesmo com recorde de concessões, o governo Lula vetou a blindagem do orçamento, o que já provoca fiscalizações suspensas e agências sem direção. O resultado é simples: quando a fiscalização enfraquece, o serviço piora. E quem paga a conta é você. Estado forte não é Estado inchado, é Estado que funciona. Já pensou que muitas histórias de assaltos nos cinemas não chegam nem aos pés do escândalo do INSS? Ou ainda, lembra da Mega da Virada? Todo mundo sonhou com aquele prêmio de bilhão, mas já se deu conta que aquele valor não era nem metade do que foi roubado dos aposentados? Infelizmente, durante os governos petistas, os recordes batidos são os de roubo. Supera até a ficção. Este roteirista brasileiro é imbatível. Com muito trabalho, a gente consegue mudar isso.
Faltam mais de 9 meses para acabar 2026, mas o governo já entrou em liquidação. É sério, metade do primeiro escalão já tá saindo dos cargos. Não para resolver problema, mas para disputar eleição. E aí entra secretário, sai ministro, troca. Mas muda alguma coisa na vida do brasileiro? Nada. O próprio governo é visto como lento, parado, sem direção. Olha os números da pesquisa Datafolha. 69% se sentem inseguros, 61% desanimados, 59% tristes e mais da metade com medo do futuro. O governo deixou de ser transformador de vidas para ser um problema. Ele atrapalha e atrasa. São 5 mandatos petistas. E querem mais um, pra quê? Você, nós, merecemos um Brasil melhor do que o PT tem feito. Lula prometeu transparência, mas entregou o quê? Um apagão de informações. Mais de 30 mil perguntas de cidadãos ignoradas. E não para por aí. 10 mil pedidos de acesso negados só em 2025. O muro do silêncio só cresce. E o que eles tanto escondem? Gastos da presidência, a agenda da primeira-dama, telegramas com a ditadura chavista e até negócios suspeitos na Venezuela. É muita fumaça para pouco fogo. Ou será que o fogo é grande demais? E o PAC, de 1,3 trilhão de reais. Só 6% dos gastos estão detalhados. Onde está o resto do dinheiro, pessoal? Onde? Ser transparente não é favor, é dever. Sigilo só serve para esconder o que é errado. Fique de olho. Transparência é um direito nosso. Fala, pessoal. O Tucaninho hoje está de olho no sambódromo das contas públicas. O governo diz que a economia vai bem, mas o boleto do Brasil está vencendo e o saldo é negativo. Fechamos 2025 com um rombo de 61 bilhões de reais. É déficit que não acaba mais, e uma dívida encostando em 80% do PIB. O tal arcabouço fiscal está parecendo um carro alegórico de papelão. Não aguenta a primeira chuva de gastos. E a prioridade? A Embratur queria enviar 1 milhão de reais para uma escola de samba que homenageia o próprio presidente. O TCU já ligou o alerta e recomendou o bloqueio, o famoso pão e circo. Mas com o nosso imposto pagando a fantasia. Responsabilidade fiscal não é opcional, é dever. O governo quer nota 10 na Sapucaí, mas está levando 0 na gestão. E você? O que acha desse enredo? Comenta aí! Você já sentiu o desespero de chegar a um hospital público com quem você ama e dar de cara com uma porta fechada? Não é impressão sua, é matemática. O Brasil hoje tem menos leitos no SUS do que tinha em 2005. São quase 2 décadas de retrocesso. Esse desmonte não aconteceu por acaso. Foi o resultado das gestões do PT, que deixaram a saúde em segundo plano. E sabe quem mais sofre? As mães na obstetrícia, as crianças na pediatria e quem mais precisa de atendimento psiquiátrico. Saúde não pode esperar. Precisamos de gestão, não de desculpas. Acompanhe o Farol da Oposição e fique por dentro do que realmente acontece no Brasil. Brasileiros e brasileiras, o momento da economia atual levanta preocupações. As pessoas estão trabalhando em 2 empregos e não conseguem pagar suas contas. 29% das famílias têm dívidas em atraso e quase 13% afirmam não ter condições de quitar o que devem. São atualmente 81,3 milhões de endividados. Significa que 6 em cada 10 pessoas da população economicamente ativa do país devem. Nos negócios, são quase 6 mil recuperações judiciais em andamento. Aumento de 34% comparado a 2023. Ou seja, desde que o PT entrou no governo, as coisas pioram, mas tudo pode ter um jeito. Responsabilidade e firmeza podem reconduzir o país a uma economia próspera e justa. Leia mais no Farol da Oposição. No Brasil do PT, segurança pública virou palavra proibida. Plano? Só no papel. Execução? Só nos discursos. Será que esconderam junto com a responsabilidade? Enquanto o crime se organizava, o governo cruzou os braços. Foram 5 mandatos de omissão e conversinha. Sabe o que fizeram com o dinheiro da segurança? Deixaram parar. Só 21% do fundo penitenciário foi usado este ano. Dinheiro tem. Vontade que está em falta. E quando o país pediu firmeza, a resposta foi dizer que traficantes são vítimas. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Vítima é o brasileiro refém do medo. O PT ainda tentou barrar a CPI do crime organizado. Quem nada deve, nada teme, né? A violência não cresceu sozinha. Foi alimentada pela leniência, omissão e violência. Acesse o Farol da Oposição, edição 78, e veja os dados completos. O Brasil merece comando, coragem e seriedade. A CPMI do INSS começou, e o PSDB está de olho nas investigações sobre os 6 bilhões de reais que desviaram dos aposentados brasileiros. O governo quer fingir que nada aconteceu, mas o Tucaninho está aqui para revelar a verdade. Vem comigo!
A oposição já aprovou mais de 400 quebras de sigilo e já fala até em prisão dos envolvidos. O PT quer esconder a verdade debaixo do tapete, mas nós não vamos deixar. A CPMI não vai parar até que tudo seja revelado. Imagine o desespero de quem trabalhou uma vida inteira esperando uma aposentadoria digna e vê o dinheiro roubado assim, diante de seus olhos? O Congresso barrou a farra dos descontos associativos, mas o PT tentou manter a porta aberta para essa sangria, sempre privilegiando a companheirada. Enquanto eles tentam esconder tudo, nós queremos limpar a sujeira. O PSDB vai garantir a transparência e fazer o que o governo não quer: trazer o dinheiro de volta ao bolso dos aposentados e pensionistas. Não vamos deixar que o governo continue tentando esconder a verdade. Compartilhe o farol da oposição e ajude a cobrar justiça. Em pleno século XXI, o Brasil voltou a ter recorde de denúncias de trabalho escravo. Foram 4.000 casos nesse governo Lula, o maior número em 14 anos. No país do discurso bonito sobre direitos humanos, tem gente dormindo em barracos improvisados e se alimentando com restos de comida para sobreviver. O PT adora falar que defende os mais pobres, mas o que cresce é a exploração. Trabalhadores resgatados em fazendas, obras e até em empresas contratadas com dinheiro público. Enquanto Lula posa de defensor dos trabalhadores, o país volta a conviver com o que há de mais vergonhoso: a escravidão moderna. O problema é sistêmico: fiscalização fraca, punição lenta e governos que fecham os olhos para quem lucra com o sofrimento alheio. O PT gasta bilhões com propaganda, mas não resolve o básico: garantir condições dignas para os trabalhadores. O PSDB acredita em um Brasil onde trabalho é sinônimo de liberdade, não de exploração. Foi nos nossos governos que o país criou políticas públicas que garantiam oportunidades reais. Porque dignidade não é favor. É direito de quem trabalha e quer construir o próprio futuro. Uma nova pesquisa mostra o que mais da metade dos brasileiros já sabe: o governo Lula tem culpa no cartório quando o assunto é o desvio de dinheiro do INSS. Depois do mensalão e do petrolão, o Brasil vê o mesmo filme. O esquema dos descontos fraudulentos desviou bilhões de aposentados e pensionistas. E o pior, o golpe atingiu quem mais precisava. O caso é tão grave que até aliados de Lula estão pulando fora da CPMI e do INSS. Nem a base do governo quer segurar essa bomba. Enquanto o governo tenta fugir da responsabilidade, o PSDB segue firme na CPMI. O deputado Beto Pereira pediu a prisão de um empresário ligado ao careca do INSS. Estamos sugerindo a prisão do senhor Domingos Sávio, através da sua transferência para Papuda, talvez entregar para quem mais ele trabalhava ou quem mais era o seu sócio nessa operação vergonhosa que eles comandaram. Aqui no ITV e PSDB, nós respeitamos quem trabalhou a vida inteira e merece viver com dignidade. Enquanto tentam empurrar o problema para debaixo do tapete, nós seguimos atentos. Se você também cansou de ver o povo sendo enrolado, compartilhe e deixe seu comentário. Ei, você aí! Já reparou que toda vez que o PT entra, as estatais começam a pedir socorro? Agora já são 9 estatais com dificuldades de caixa. 9! Isso não é gestão, é descuido profissional. E o rombo? Dobrou. O maior déficit da história. Só até agosto o prejuízo já bateu 8,3 bilhões de reais. Bilhões, viu? Não é troco de padaria. E o governo, ao invés de consertar, desmonta as regras que protegiam as estatais. Porque para eles, empresa pública é butim, não é patrimônio do povo. Quer entender como o PT transformou o problema em crise? De novo, lê o farol da oposição dessa semana. Tá tudo lá, tim-tim por tim-tim. Se o governo não cuida, alguém precisa avisar. E eu tô aqui justamente para isso. Há anos a briga dos extremos paralisa o Brasil. Petistas e bolsonaristas seguem em uma disputa interminável. E quem paga a conta é você, com comida mais cara e insegurança nas ruas. O Brasil já passou por cenas vergonhosas de vandalismo contra a democracia. O que deveria servir de lição para unir o país acabou virando combustível para os extremos, que seguem brigando e deixando o povo de lado. É aí que aparece o PL da dosimetria. Não é passar pano, mas garantir punições justas, sem exageros. O PT adora uma cortina de fumaça. Quanto mais confusão, melhor. Tudo para esconder aumento de preços, violência, rombo nas contas públicas e o escândalo do INSS. O PSDB defende equilíbrio. Punir os culpados, proteger a democracia e cuidar do que importa. Seu bolso, sua segurança, sua vida. Chega de briga. Vamos trabalhar pelo que interessa. Política de verdade melhora a vida das pessoas. O ITV e o PSDB estão nessa luta. E você, vem junto? Junte-se a quem defende o Brasil de verdade. Opa, alerta vermelho. O Brasil acaba de bater recorde de endividamento. São 79 milhões de brasileiros com dívidas atrasadas. E contando. E sabe o motivo?
O mesmo de sempre. Descontrole, gasto sem limite e zero responsabilidade fiscal. E o governo? Continua gastando como se o dinheiro caísse do céu. Famílias endividadas, empresas quebrando, juros nas alturas. Em um ano, quase R$1 trilhão foi gasto só com juros da dívida pública. Para eles, o dinheiro corre fácil. Para o brasileiro, sobra boleto, imposto e promessa furada. E para completar, o governo que não consegue cuidar das contas agora quer dar aula de sustentabilidade na COP30. Fala bonito lá fora, mas aqui dentro esvaziou o Fórum de Mudanças Climáticas e deixou a política ambiental parada. Nem o clima aguenta tanta contradição. O país está afundando em dívidas e o governo finge que está tudo bem. Mas aqui o farol segue aceso, mostrando a verdade. Quer entender o tamanho do estrago? Acesse o Farol da Oposição, edição 79. Gente, o Brasil tá bombando. O governo disse que o desemprego tá em 5,4%. Pleno emprego. Podemos comemorar. Mas espera aí. Se tá tudo tão bom, por que tanta gente ainda precisa correr atrás de bicos? Por que tanta gente depende da informalidade para conseguir renda? O Farol 82 descobriu o truque. O governo esconde que 16 milhões de brasileiros estão na subutilização. É quase o triplo. É gente que desistiu de procurar ou trabalha por migalhas. E a informalidade? Quase 40% da galera sem carteira. O Brasil precisa de emprego pleno, com dignidade, não de estatística maquiada para fazer propaganda. Chega de mentira. Curte e compartilha para mostrar a verdade por trás dos números. A gente tá de olho! Galera, olha essa conquista. O acordo Mercosul-União Europeia é um marco para o Brasil. 26 anos de negociações com o PSDB, dando o pontapé inicial lá no governo FHC, e agora a oportunidade de ampliar nosso comércio com 720 milhões de pessoas. Essa vitória vai abrir espaço para produtos brasileiros no mercado europeu. Uma verdadeira chance de desenvolvimento que pode até aumentar o PIB nos próximos anos. Mas enquanto o Brasil avança no comércio internacional, o governo Lula não para de aumentar a máquina pública. Em 2025, mais de 4 mil servidores e 50 mil cargos comissionados foram criados. Um crescimento de 33% nos gastos públicos desde 2022. E o pior, isso não melhora os serviços públicos. Só aumenta a burocracia, emprega a velha companheirada petista e não melhora a eficiência. É hora de reformar e tornar o governo mais eficiente, não mais caro. O Brasil tem uma das máquinas públicas mais caras do mundo, e quem paga essa conta é você, com cada vez mais impostos. Tá na hora de um choque de gestão. Menos cargos comissionados do PT e mais investimentos para melhorar a vida do povo brasileiro. Leia a nova edição do Farol da Oposição e fique por dentro de tudo. No Brasil do PT, quem tem amigo no poder não precisa de sorte. Enquanto o povo rala para pagar imposto, o governo Lula abre as portas do Estado para os amigos do poder. Semana passada, o grupo JIF foi livrado de acusação de trabalho escravo. E para completar, virou sócio do governo na Eletronuclear. Negócio de quase 3 bilhões. Energia limpa para eles, sujeira para os cofres públicos. Há 20 anos, o grupo faturava 4 bilhões. Com o empurrãozinho do BNDES nos governos petistas, saltou para 400 bilhões. O Banco Público despejou 31 bilhões na empresa e o país ganhou mais escândalos. A retribuição veio rápido. Milhões de dólares em doações, contas no exterior e favores em Brasília. Agora o governo ainda quer aliviar as multas da JIF. Para eles, tudo é perdoável. Para o povo, nada é possível. Esse capitalismo de favores só produz parasitismo e escândalos. O PSDB acredita em um Brasil justo, com oportunidades iguais para todos. Junte-se a quem trabalha por isso. O PT mandou 10 bilhões de reais do seu dinheiro para a ditadura da Venezuela. Mas não foi só dinheiro. O PT, que se dizia defensor da democracia, escolheu defender uma ditadura que acabou com a Venezuela e levou milhões de pessoas a abandonar sua terra. E sabe o que a Venezuela entregou de volta? Calote! O BNDES financiou obras caras que, no fim, nunca trouxeram retorno para o Brasil. O povo venezuelano? 80% da população vivendo na pobreza, enquanto o PT defendia Maduro com um sorriso e a desculpa de solidariedade. Quem pagou o preço? O povo brasileiro e o povo da Venezuela. O PT não só mandou bilhões, como ficou de braços dados com a ditadura, ignorando crimes contra os direitos humanos e o sofrimento de milhões. Agora é hora de entender tudo o que o PT está tentando esconder. Acesse o Farol da Oposição e compartilhe com todos.